um relato muito importante. A cristandade tem esse relato como algo muito importante. E eu gostaria muito que nós hoje fôssemos contemplados pelo Espírito de Deus, por uma iluminação, para que possamos perceber uma leitura um pouco diferente, uma leitura alternativa desse texto, e que o Espírito de Deus fale aos nossos corações na noite de hoje. João, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei-as de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles então fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou então o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui termina a história, meus irmãos. E o verso 11 diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos em nome de Jesus. Pai, é neste nome que falamos contigo e pedimos ao Senhor que nos ilumine nessa noite, para que vejamos além das palavras, além das linhas, além da impressão. Que o Espírito do Senhor nos direcione para o verdadeiro objetivo que o teu próprio Espírito colocou no coração de João, para relatar essa história aqui neste lugar no Evangelho. E que possamos então, dirigidos pelo mesmo Espírito, trazê-la para o nosso contexto e compreendermos o significado dela para a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, nós já ouvimos centenas, talvez milhares de sermões e de reflexões sobre as bodas de Caná da Galileia, não é verdade? Muitos utilizam esse texto, por exemplo, em casamentos, né? Muitos casamentos a gente ouve, ou o pastor, ou o padre, né? Algum sacerdote se referindo aqui a esse casamento. É muito interessante o lugar desse texto, porque é conhecido como o primeiro milagre de Jesus, que é transformado em vinho. E isso é conhecido assim, muito arraigado na cultura cristã. Todo lugar que a gente vai, todo mundo fala do primeiro milagre, a gente fala da transformação da água no vinho, e aí nós nos damos por satisfeitos com essa compreensão desse texto. Bom, eu respeito muito esses irmãos. Eu tenho o privilégio de ter um coração meio inquieto, né? E esse coração inquieto, às vezes é a minha salvação, às vezes não, às vezes me arruma muito problema, né? Mas o coração inquieto me faz sempre buscar algumas coisas e conhecer um pouco mais. E Deus me privilegiou também com alguns amigos. E de vez em quando nós sentamos e discutimos algumas coisas das Escrituras, né? E
Um especificamente, que eu preciso citar hoje também de forma especial, que é o reverendo Marcos, lá da Igreja Metodista da Bela Hendricks. E a gente sempre toma um cafezinho e nós conversamos muito sobre esse texto, né? E é em cima dessas conversas, dessas reflexões que eu quero partilhar com vocês na noite de hoje, uma leitura alternativa dessa palavra, dessa história, desse evento, que João propositalmente coloca no início do seu livro biográfico. João vai escrever a biografia de Jesus, vai contar a história de Jesus, depois de Marcos ter escrito, depois de Mateus e Lucas terem escrito também. João, então, já mais maduro, um pouco mais velho, de acordo com a grande maioria, acredita dessa forma, João vai escrever a história de Jesus. E ele começa com esse texto praticamente. Ele vai falar sobre o verbo que se faz carne, que habita no nosso meio, que se revela, e de repente, aqui, ele conta essa história. E essa história, ela tem aqui algumas características muito curiosas, que muitos irmãos nossos não conseguem ver essa história como um fato. Muitos, ao lerem essa história das bodas de Caná, enxergam aqui um resumo da história da redenção, da ação de Jesus Cristo na busca e na salvação do homem. E eu preciso partilhar também essa percepção desses irmãos, que penso ser muito significativa para a gente e vai enriquecer muito a nossa espiritualidade. Bom, como começa o texto? Olha só, sem mais e sem menos, o texto começa 3 dias depois. Por que 3 dias depois? O que 3 dias depois comunica para a gente? 3 dias depois, houve o quê? Houve um casamento, houve uma aliança. Quando se conta a história de um casamento, qual é a primeira informação que se passa? Eu fui a um casamento de fulano com Beltrano. Onde aparece aqui os noivos? Cadê o noivo? Onde está o nome do noivo? Onde está o nome da noiva? Não se encontra no texto. Não tem aqui, não se sabe quem é o noivo aqui, não se sabe quem é a noiva aqui. E é engraçado relatar uma história de um casamento sem contar de quem é o casamento. E de repente, andando um pouco no texto, percebemos a presença ali da mãe de Jesus, de Maria, e percebemos a presença de Jesus e dos discípulos nesse casamento. Ótimo, eles foram convidados. Excelente. E a festa passando no casamento, de repente, no meio da festa, há um grande problema. Acaba-se o vinho. Acaba-se o vinho. Eu pergunto para vocês, de quem é o problema? O problema é do cerimonial, em primeiro lugar, e num segundo momento dos noivos. O cerimonial tinha que resolver o problema, o mestre-sala tem que resolver o problema. O problema deveria ter sido resolvido pelos noivos. Não, uma convidada, que pode ser vista por alguns aqui até com um pouco de atrevimento, quer resolver o problema, meu Deus. O que Maria tem que resolver esse problema? Maria chega e fala aqui, Jesus, acabou o vinho, dá um jeito nesse negócio. E aí tem uma fala de Jesus que é compreendida pela cristandade, talvez com uma das maiores injustiças da cristandade, porque um monte de gente fala assim, não, aqui Jesus foi grosso. E por mais que a gente tenta conversar e papar um pano quente, lá no fundinho a gente fala, não, esse negócio não está certo, essa frase não cabe. Como que eu vou encaixar Jesus, Deus, a personalidade desse camarada com essa frase? Mulher que tenho eu contigo. É óbvio que eu estou lendo essa frase com todo um sistema de significados ocidental, uma cultura totalmente diferente dessa cultura, e não tenho conhecimento do significado disso. Aí eu caminho no texto e digo assim, olha que interessante. Maria então vira para os serventes e fala assim, aqui, por favor, está vendo esse camarada aqui? Tudo que ele pedir para vocês, façam. Aí João relata que nessa cidade, Caná da Galileia, uma outra curiosidade, uma aldeia pequenininha, historicamente, 10 a 15 casinhas na Galileia, miudinha aldeia, no máximo 100 e poucas pessoas, 200 pessoas no máximo, tá certo? E ali
nessa aldeia tinha 6 talhas de purificação. E eu pergunto o que essas talhas estavam fazendo nessa aldeia. Só existiam 2 lugares onde existiam talhas de purificação, lugares onde haviam celebrações dos judeus: Samaria, dos judeus mestiços, e Jerusalém. Essas talhas originalmente são feitas de madeira. Por que são feitas de madeira? Gente, uma talha que comporta ali, uma talha que comporta 2 a 3 metretas. Sabe o que é isso? Uma metreta é 40 litros de água, uma metreta. Sabe esse galão que você usa em casa, de água mineral, de 20 litros? Tem 20 litros aquele galão. Tem 20 litros aquele galão. Aí, vamos colocar aqui, uma talha cabe de 80 a 100 litros. Uma metreta são 2 galões, são 40 litros uma metreta. Eu pergunto para vocês, como que uma vasilha desse tamanho de pedra vai ser carregada com facilidade? É absurdo isso. O que essas talhas de pedra ainda por cima estavam fazendo numa cidade que não é centro de adoração? Não sei, mas João disse que estava lá. E aí eu me deparo com essas talhas nessa aldeia pequena. Jesus então pede para colocar água nas talhas, assim os serventes o fazem, e de repente Jesus fala: agora pega aqui dessa água e leva para o mestre de sala. Os serventes o fizeram. Quando o mestre de sala prova, veio então um vinho com uma qualidade muito, mas muito superior. E aí vem uma fala do mestre de sala para o noivo, que aqui a gente não, até agora nós não detectamos quem é esse noivo. E aí o mestre de sala fala assim: aqui eu não estou entendendo esse negócio. Por que o senhor não colocou esse vinho aqui primeiro? Porque todo mundo coloca o melhor vinho primeiro, o senhor não. O senhor colocou o pior vinho, e agora, depois que todo mundo já bebeu, o senhor vem com o vinho melhor. Acabou a história. Acabou a história. No ar. No ar. Sabe o que muitos irmãos vão dizer? Muitos irmãos vão dizer que João está usando aqui várias figuras de linguagem para comunicar à igreja coisas eternas e profundas, importantes para a vivência da espiritualidade. João está dando aqui uma introdução ao seu evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? Aí vamos devagar. Por que terceiro dia? Quando eu falo terceiro dia, o que vem, onde nós cristãos somos remetidos, terceiro dia, nos lembramos da ressurreição. É a única coisa que vem à nossa cabeça no terceiro dia. Então, após o terceiro dia, há o que depois da ressurreição? Um casamento. Olha as conexões. Há uma aliança depois da ressurreição. Uma aliança nova. Uma aliança profunda, verdadeira. Muito maior do que a primeira aliança. E de repente, essa aliança, desse terceiro dia, ela nasce com a percepção de um problema vivenciado na primeira aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu tenho uma mulher, Maria, uma mulher judia, que percebe a ausência de algo muito importante. O vinho é símbolo de alegria, de vida. Por isso a presença do vinho na ceia do Senhor, na Eucaristia. De repente Maria vira para Jesus e fala que acabou a alegria. Nós não temos mais a alegria. Sumiu. Ela foi embora. Vivenciamos agora uma angústia imensa e não sabemos o que fazer. E aí, a resposta de Jesus é uma resposta linda. Não é uma resposta sem educação. João vai colocar aqui na boca de Jesus uma palavra íntima, uma palavra que Jesus usa aqui, conforme João coloca essa palavra aqui na boca de Jesus em 3 momentos. Um momento aqui com a mãe, com a Maria, nesse verso 4 do capítulo 2, um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, verso 21, onde tem um encontro fenomenal na beira de um poço entre Jesus e uma mulher samaritana, aonde esse mesmo Jesus, escutem isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse mesmo Jesus quebra vários paradigmas daquela cultura. Olha o que Jesus faz, meus irmãos. Jesus, ele
começa uma conversa, primeiro um homem com uma mulher, segundo um judeu com uma samaritana, já dois padrões quebrados aí. E Jesus, nessa conversa com essa mulher, Jesus pede água para essa mulher, ele que pede primeiro, e aí ele começa a conversar com ela sobre uma água da vida fenomenal, que leva para uma saciedade transformadora. E aí, num dado momento, ele vira para ela e fala assim: mulher, lá no verso 21, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então eu vejo aqui agora Jesus chamando a samaritana de mulher, o mesmo termo utilizado para com Maria, mulher. E esse termo é repetido lá no capítulo 20 do Evangelho de João, lá no verso 15 do capítulo 20, onde Jesus tem outro encontro, também aí muito intrigante esse encontro, a gente pode falar sobre ele depois, que lá no verso 15, onde Madalena, uma mulher grega, uma mulher que foi prostituta, marginalizada, completamente rejeitada na sociedade, tem o privilégio de ser a primeira a encontrar Jesus depois da ressurreição. Aqui, os discípulos foram e não viram, ela que viu primeiro. E deixa eu contar uma coisa para vocês, o testemunho de uma mulher, nós ouvimos isso inclusive lá no Enajop agora, quem estava no Enajop, né, que a cultura judaica nessa época não considerava o testemunho de uma mulher. Até nisso Jesus quebra a sua cultura, porque ele aparece primeiro para uma mulher, para que essa mulher testemunhe da sua ressurreição. E nessa conversa com essa mulher, onde ela encontra Jesus e acha que esse Jesus é um jardineiro, e é interessante o jardim aqui, porque o jardim remete a gente aonde? Onde que o jardim leva a gente? Lá para a criação, não é verdade? Lá para a criação, lá para a origem. E de repente aqui, ela achando que Jesus é um jardineiro, Jesus fala assim: mulher, por que choras? E se nós procurarmos o significado dessa palavra, nós vamos encontrar uma única tradução correta para ela. Essa palavra mulher é a palavra utilizada pelo marido, especificamente num contexto íntimo da sua própria casa, se referindo unicamente a uma pessoa que ele se aliança, a sua esposa. Então, se nós fôssemos fazer de fato uma exegese com responsabilidade aqui, a gente vai fazer assim. Eu vou ler Jesus dizendo para Maria: esposa, qual é a minha relação com você? Que relação eu tenho com você? Isso é interessantíssimo, porque ali está o Senhor, o Deus, o Salvador, perguntando para uma mulher que representa os judeus: qual a minha relação com você? De repente ele pergunta para a mulher samaritana: mulher, percebe agora que vocês não sabem o que estão adorando? Percebe agora, minha esposa, que está chegando a hora de vocês adorarem em espírito e em verdade, que não é uma questão de lugar que interessa? E de repente ele fala para uma grega, representando a mim, representando a você, representando a todos os gentios: por que choras? Eu estou aqui, eu ressuscitei, eu estou presente. E eu tenho então no Evangelho de João 3 mulheres representando a igreja: uma judia, Maria, uma samaritana e uma grega, aonde 3 povos se tornam um povo só, a igreja de Jesus. E aí eu volto para o casamento com essa perspectiva e vou entender o seguinte: por que Jesus então põe água nas talhas?
É interessantíssimo essa transformação, essa alquimia, essa mudança de elementos. Porque eu tenho um elemento químico que é água, que se transforma num outro elemento químico que é vinho e de excelente qualidade. Dentro de pedra, quando eu pergunto para você assim, você que é cristão, quando eu falo de pedra, o que vem ao seu coração? O que você lembra? Vem ao seu coração as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, a lei. Então, dentro da lei, Jesus traz o símbolo dos 2 sacramentos que temos: batismo, a água do batismo, e o vinho da mesa dele, da Eucaristia. E de repente, eu tenho uma transformação dentro da pedra, dentro da lei, trazendo agora um vinho muito melhor do que aquele vinho que acabou, trazendo agora, através da lei, de dentro da lei, onde Paulo diz assim, que foi através dessa lei que eu sei que eu sou pecador e que dependo da ação desse Cristo no meu lugar. Agora, da lei, eu tenho uma outra leitura. Por quê? Aquela angústia de não conseguir guardar todos os preceitos da lei, aquela angústia daquele aio que Paulo diz que é aquele escravo que cobra incessantemente da gente, aquela lei dura que exige de mim e de você, e que nós somos incompetentes para cumpri-la. De repente eu tenho agora vinho de sobra, alegria abundante, que não depende da minha guarda, da minha purificação, naquelas talhas onde os sacerdotes, antes de apresentar o sacrifício, tinham que ir lá e se purificarem naquelas talhas. Agora não precisa mais, porque o sacrifício único e suficiente já foi dado. Cristo Jesus morreu por todos nós, e agora temos alegria de sobra. Agora temos alegria de sobra. É por isso que é estranho o segundo vinho ser melhor, mas ele precisava ser melhor. O projeto de Deus era que, de fato, o último vinho tinha que ser infinitamente superior do que o primeiro, porque o primeiro fazia parte de um processo de aprendizagem de todos nós, onde Deus usa a lei como parte de um processo para se mostrar e se revelar, parte de um processo para que cada um de nós pudesse se conhecer um pouco mais e perceber que somos totalmente dependentes de Deus. Aqui eu fecho dizendo assim, com alegria abundante: após o 3º dia, quando começa a história, existe uma aliança. Existe uma aliança que simbolizada, e se eu for olhar aqui quem é o noivo e quem é a noiva, está aí a chave de interpretação do Evangelho de João. Jesus é o noivo no Evangelho de João, a igreja é a noiva no Evangelho de João. Então aqui em Caná da Galileia, quem está casando é Jesus. Com quem? Com Maria, que vai também chamar a samaritana de esposa, que vai também chamar Madalena, a grega, de esposa. Quem está casando aqui é você, representado por essas 3 mulheres, se aliançando depois da ressurreição com o nosso Senhor. É esse o casamento, é essa aliança que está à disposição de todos nós hoje. Vivamos essa aliança, que o Senhor arda nossos corações, para que sejamos um, para que olhemos os povos diferentes, como o presbítero Edson falou sobre os muçulmanos, que nós temos o hábito de rejeitá-los, como muitos de nós ainda, mesmo nós de uma comunidade declaradamente ecumênica, ainda nós percebemos um monte de gente com dificuldade com os nossos irmãos católicos, são cristãos como nós. Quantos ao nosso redor são tratados diferentes porque nós nos achamos melhores? Nós achamos que nós somos gente melhor, porque Deus, pela misericórdia dele, se revelou a nós. E aí a gente trata o outro com desdém. Quantos de outras religiões? Quer ver uma coisa? Quantos das religiões de matriz afro que nós rejeitamos, que nós demonizamos e que nós não queremos sequer uma relação? Quantos seres humanos, como eu, como você, irmãos nossos sim, que nós temos uma dificuldade absurda
de entender como eles compreendem a manifestação do sagrado. Então, precisamos abrir um pouco mais o nosso diálogo interreligioso. Então, precisamos abrir um pouco mais o nosso caráter ecumênico. E muito mais, precisamos imitar o nosso Mestre Jesus, que se aliançou com todos os povos e que todos os povos fez o som. Que o Senhor nos ajude no instrumento dele no meio dessa sociedade. Faça de nós instrumentos de paz, como orou o nosso irmão Francisco de Assis. Que cada um de nós que cada um seja instrumento do estabelecimento de paz e de justiça, em nome de Jesus. Oremos. Pai, quero te agradecer nessa noite por esse período de reflexão em cima do Evangelho de João. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, abrindo um pouco mais a nossa compreensão, fazendo com que sejamos, sim, continuação das ações do Cristo aqui nessa terra, como corpo de Cristo, entendendo todas as ordens e todos os comandos do cabeça, que é Cristo, e que cada uma, se entendendo como membro do corpo ativo, importante, essencial, cumpra de fato o seu papel nessa sociedade, para que sejamos, Senhor, todos um, como Tu és em nós. Essa música, irmãos, ela continua assim. Eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas onde a tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão. Que o Senhor então nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?